Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no Projeto Auxílio ao Mestre. E para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou o presbítero Mauro e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, meu amado, de 2022, segundo trimestre, nós estamos estudando os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Tem sido uma bênção de Deus. Eu acredito que, mais uma vez, o Espírito Santo há de nos conduzir, concedendo sabedoria, inspiração e revelação sobre a palavra de Deus. E eu quero mandar um abraço todo especial para aqueles que estão aí na live, porque todos os sábados, às 19 horas, nós realizamos uma prévia da lição, no tema Repassando a Lição. Esta lição de hoje que você está estudando, no próximo sábado eu estarei ministrando às 19 horas. E para você que já está aí ao vivo nos assistindo, um forte abraço, Deus abençoe a sua vida e vamos aprender juntos a palavra do nosso Deus. E hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Leitura bíblica encontra-se em Mateus, capítulo 5, versos 21 ao 26. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Na lição de hoje, meu amado, nós vamos compreender que vários preceitos da lei de Moisés, eles são vistos, observados no cristianismo, na fé cristã. No judaísmo, o homicídio era condenado pela lei. Já na fé cristã, tanto o ato do homicídio como os sentimentos e emoções que o precedem são severamente condenados. Então, na nova aliança, o Senhor condena não somente o ato do homicídio, mas os sentimentos de ódio, mágoa, rancor, revolta, inveja, frustração. Todos esses sentimentos, eles apontam para algo pior que virá lá na frente, que é o homicídio, que é antes de matar uma pessoa, a pessoa já nutre sentimentos malignos no coração, e no coração ela já matou esta pessoa. Jesus advertiu acerca da ira descontrolada, do ódio e desprezo para com o semelhante, pois estas são portas abertas para algo maior como o homicídio. Então, na lição de hoje, nós vamos entender acerca de sentimentos que devem ser evitados, porque quando você abre a porta para o ódio, para a ira, para a raiva, para o ressentimento,
você está deixando uma porta aberta para algo muito maior do que eles em si, que pode culminar até no homicídio, não só figurativamente, mas literalmente. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. O Evangelho não é antinomista. Este termo antinomista não é o termo que faz parte do nosso dia a dia. Eu confesso a você que é a primeira vez que eu sou apresentado a este nome, tá bom? Mas este nome, irmãos, essa corrente, trata-se de uma corrente de pensadores teólogos, segundo os quais a lei comunicada por Moisés, a lei de Moisés, ela não era inspirada por Deus e tampouco poderia se aplicar ao homem, uma vez que o homem ele não pode resistir ao pecado. Esta ideologia, essa corrente de pensamento, ela beira muito ao liberalismo, onde o homem é livre para pecar. Nós vamos analisar isto a partir da palavra de Deus. O que é antinomismo? Esse termo, irmão, antinomismo, ele se refere a uma corrente de pensadores, ou seja, é uma ideologia, uma filosofia de alguns pensadores, de alguns teólogos, que negam a autoria divina da lei de Moisés. O que a Bíblia fala lá no livro de Êxodo? Que aquelas 2 tábuas com os 10 mandamentos, irmãos, foram escritas com o dedo de Deus. Negar a autoria divina da lei de Moisés é o mesmo que negar toda a Bíblia, tá bom, meu amado? Segundo estes pensadores, esta filosofia, essa ideologia travestida de cristianismo, os preceitos morais da lei, matar, roubar, cobiçar, adulterar e tantas outras, meu amado, elas não podem se aplicar ao homem, porque o homem ele não pode resistir ao pecado. Portanto, o pecado foi criado por Deus e não há como o homem resistir ao pecado. Se não há como o homem resistir ao pecado, então a lei ela não tem eficácia alguma. O que nós observamos, irmãos, que na prática, esta corrente, ela coloca o homem como vítima das circunstâncias, vítima dos atos da soberania de Deus, e coloca Deus como o réu, Deus como o tirano. Então, o antinomismo, irmão, ele nega a inspiração divina da lei, porque já não se trata, segundo eles, o padrão moral e ético a ser vivido. Esta lei ela não pode se aplicar ao homem. Então, meu irmão, isso aí é uma distorção da verdade de Deus, tá bom? Que o homem tem uma propensão ao pecado, isso é fato. Mas quando Deus disse para Caim, quando ele estava para pecar, que competia a ele dominar aquele mal, aquele intento que havia no seu coração. Meu irmão, Deus ele é justo, tá bom, meu querido? A lei de Deus ela é perfeita. E o homem, ele pode sim viver um padrão ético e moral estabelecido nas Escrituras Sagradas. Amém? Glórias a Deus. A lei e o Evangelho. Quando nós falamos aqui sobre a lei e o Evangelho, meu irmão, não existe Evangelho sem a lei. Por quê? Porque a lei, irmãos, era a expressão do caráter de Deus no Antigo Testamento e era a mesma expressão do caráter, do pensamento de Deus, o padrão moral e ético para o homem sobre a nova aliança, porque ela revelava o que? O caráter santo de Deus, a pureza de Deus, a retidão de Deus, a justiça de Deus. E a santidade, a retidão, são atributos comunicáveis da soberania, comunicados atributos da divindade. Justiça, misericórdia, pureza, retidão, isso aí são atributos comunicáveis da divindade, tá bom, meu amado? Então, esses estatutos, esses preceitos, eles são expressão do caráter de Deus. Jesus, quando ele esteve aqui, através dos seus ensinos, das suas doutrinas, ele ampliou a abrangência da lei. Jesus ele não levou a lei somente quanto ao ato do pecado, quando a pessoa mata,
quando a pessoa comete o adultério literalmente. Mas Jesus ele faz menção do que vem antes, os sentimentos que vêm antes: ódio, raiva, ira, rancor, ressentimento, com relação à impureza sexual, pensamentos impuros, lascívia, desejo e cobiça. Isto aí são, vamos dizer assim, é a lenha que vai fazer pegar o fogo, meu amado. É a lenha, é a força motriz para o pecado. Então Jesus ele vem discutindo, vem abrangendo a discussão. Segundo ele, o pecado ele tinha seu início no coração do homem. E era ali no coração que o pecado deveria ser combatido, lá na raiz do problema, tá bom? E o pecado ele poderia ser dominado pelo homem, tá bom, meu querido? Então, o pecado ele não é uma fatalidade. O pecado ele é uma possibilidade, porque o homem pode se desviar do mal. Amém? Glórias a Deus. Legalismo versus antinominismo. Quando nós falamos aqui, meu amado, sobre legalismo e antinominismo, poderíamos abordar aqui o legalismo e o liberalismo, tá bom? São termos assim totalmente opostos, são os dois extremos. O que é legalista e o que é liberal, o que é contra qualquer regra, qualquer lei, qualquer limite que venha estabelecer padrões quanto ao seu comportamento moral e ético, tá bom? O primeiro, que é o legalismo, irmão, leva a pessoa a confiar na sua autojustiça. Ele pensa porque ele não rouba, ele não mata, ele não bebe, ele não comete adultério. Ele pensa que por não cometer estas coisas, ele agora está apto, ele já tinha credencial da santidade, ele agora ele é merecedor do favor divino. Este é o perigo do legalismo. O homem se sentir merecedor porque ele guarda alguns preceitos da lei de Deus. Já o segundo, irmãos, o antinominismo, ele apregoa o seguinte: ele banaliza a graça de Deus. Porque a graça de Deus, irmãos, ela não é uma porta aberta para a libertinagem, para a lascívia, para a devassidão, para a imoralidade. Aí aqueles que são da linha de que pensam de que uma vez salvo, sempre salvo, pode cometer tudo quanto deseja, porque a graça ela é suficiente para cobrir todos os seus pecados. Portanto, esse segundo pensamento, irmãos, ele nega qualquer regra, qualquer padrão moral, qualquer norma, qualquer limite que venha refrear os impulsos da sua sexualidade, seus apetites, seus desejos e suas fantasias. Então nós devemos tomar cuidado com os extremos. Nós não podemos ser radicais demais, ser legalistas, achar que nós já merecemos o céu porque nós somos bons, mas a gente não pode ser também como aquele porco que volta para o chiqueiro, né, meu querido? Tudo é permitido, nada é proibido. É por isso que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, que é temperança, equilíbrio, domínio próprio. O crente não pode ser radical, extremista, mas ele não pode ser relaxado também no seu modo de viver. Tá bom, meu amado? Glórias ao nome do nosso Deus. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Nesse tópico, meu irmão, nós vamos entender a discussão abordada por Jesus. Segundo a lei, quem cometia o homicídio era réu de juízo. Mas Jesus, amado, ele vem debater, vem trazer luz a este tema. E ele mostra que tão perigoso como o homicídio são os sentimentos que alimentam, que vêm antes deste ato. É a cólera, é a ira, é o ódio, é o rancor, é a revolta, é a inveja, é o sentimento de frustração ou de inferioridade em relação a outra pessoa. Nós vamos analisar que sentimentos são estes que podem conduzir à morte.
Jesus e o sexto mandamento. Quando nós olhamos aqui, meu amado, Jesus e o sexto mandamento. Jesus, irmãos, ele fez uma aplicação diferente daquela que os escribas e fariseus tinham o costume de aplicar. Este sexto mandamento vai falar sobre o homicídio, tá bom, meu amado? Mas Jesus, antes de chegar no homicídio, ele vai mostrando como um cirurgião, como um médico especialista, os caminhos que conduzem até o homicídio. E dentre esses, Jesus vai destacar a ira, a cólera, ou seja, alguém tomado por um sentimento de raiva, alguém tomado por um sentimento de revolta ou de ódio, uma ira descontrolada, uma raiva sem fundamento, meu amado, ela vai nutrir. Isso aí é como o fogo que vai queimando, e qual é o alimento dela? É a ira, é a raiva, é a cólera descontrolada, tá bom, meu amado? E esse sentimento, irmãos, ele deve ser cortado na raiz. Daí a importância do fruto do Espírito: paz, bondade, benignidade, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio, meu irmão. São 9 virtudes do fruto do Espírito. E nós devemos cortar este mal pela raiz. Jesus ele vem dissecando, ele vem mostrando os perigos que conduz até o homicídio. Aí nós observamos na prática, a partir de Caim. Caim, quando ele desprezou a exortação de Deus, quando Deus exortou, chamou a sua atenção, Deus dirigiu a ele uma palavra, que o mal estava à porta, mas competia a ele dominar este mal, tá bom, meu amado? Mas o que aconteceu? Ele se deixou dominar pela ira. Primeiro, ele desprezou a palavra de Deus. Segundo, se deixou dominar pela ira, uma ira descontrolada, uma ira sem fundamento. E esta ira, irmãos, uma vez alimentada, ela se tornou em ódio. E posteriormente ela culminou no homicídio para o seu irmão. Então nós vemos todo o processo. Primeiro, nasce o sentimento de ira. Segundo, despreza-se a palavra de Deus. Terceiro, aquela ira, ela vai tomar a forma de um ódio, e um ódio mortal. E posteriormente vai culminar o quê? Na morte e no homicídio. Talvez você fale, irmão Mauro, mas eu não tenho coragem de matar ninguém. Talvez não com faca, não com revólver, mas talvez matou alguém no coração. É o que nós chamamos de deletar alguém, de cancelar alguém, de tirar aquela pessoa do nosso convívio social. E Jesus ele é categórico. Se você for levar a sua oferta ou o seu dízimo à casa de Deus, se você tem que primeiro examinar o seu coração, se você tiver alguma demanda, alguma questão não resolvida com o seu irmão, você deve primeiro consertar esta situação e depois ir lá devolver, porque talvez no coração você já matou aquela pessoa. Eu não quero mais saber dela, eu não vou mais com a cara dela, ela me traiu, eu não quero mais nenhum papo, nenhum convívio. A gente pode até estar na mesma igreja, mas eu não quero mais papo e nem conversa com esta pessoa. Cuidado. Jesus, ele falou de sentimentos que conduzem à morte, tá bom, meu querido? Vamos prosseguir. A cólera no contexto bíblico. Quando a gente fala a cólera dentro do contexto bíblico, irmãos, a cólera ela pode ser traduzida pela a ira, tá bom? Mas nós precisamos analisar, irmãos, que a ira por si só, ela não é má, tá bom? Quando ela é canalizada, despertada pela motivação certa, pode gerar mudanças necessárias, tá bom? Agora nós vamos analisar aquela situação que Jesus entra no templo e, tomado de ira, de indignação, de zelo para com a causa do Senhor, o ânimo dele fica exaltado, mas não fora de controle. E motivado pelo zelo de Deus, ele faz uso de um chicote, derruba a banca dos cambistas, porque eles haviam tornado a casa de Deus um balcão de negócios. Então nós vemos a ele que aquela ira, na medida certa, controlada,
ela se apresenta como uma indignação, uma afronta diante das coisas santas, tornar profano aquilo que é santo. Então, a ira por si só, ela não é má. O perigo, irmãos, é quando a ira ela é descontrolada. Um pai motivado pela ira, ele vai exortar o seu filho e vai impor limites ao seu filho. Agora, se esta ira ela é descontrolada, ele pode espancar, pode machucar e pode até mesmo matar uma criança, como ocorre em muitos casos de abuso de autoridade. Pais que são presos, que mataram os próprios filhos. Alguém, no momento de ira, pode perder o controle e tirar a vida de alguém no trânsito, por exemplo. Então, a ira, na medida certa, ela pode ser canalizada pela motivação certa e produzir bons resultados, tá bom, meu amado? Mas, quando ela não é dominada, ela pode gerar grandes prejuízos, grande sofrimento e provocar muitas tragédias. Então, nós precisamos entender que a ira ela é um sentimento que pode e deve ser controlado, tá bom, meu amado? A gente não pode ter sangue de barata, como já dizia aqui os meus antigos aqui pro lado de Minas Gerais. É aquela pessoa que não tem reação nenhuma, é aquela pessoa que parece uma barata tonta, é aquela que vê o menino quebrando tudo, o menino berrando, a mãe não faz nada e o pai é um pai banana, que não toma atitude, menino andando pela igreja, menino quebrando tudo, aquele menino que não sabe impor limites. Tem hora que o pai tem que dominado pelo sentimento de justiça, ele vai se irar, se indignar contra aquela situação para impor limites na criança que precisa ser disciplinada e aprender os bons costumes em casa. Amém, queridos? Glórias ao nome do nosso Deus. O valor da pessoa humana. A Bíblia, irmãos, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, a lei de Deus e o Evangelho de Jesus, eles são preceitos sociológicos, isso mesmo. Eles dizem respeito ao padrão de conduta na sociedade. Ali nós vamos ter aqui leis morais, em que o homem não pode adulterar, não pode matar, não pode roubar, não pode cobiçar a mulher do teu próximo, não pode dar falso testemunho, falando daquilo que não viu, daquilo que não testemunhou, tá bom? Então, os padrões eles vêm valorizar a pessoa humana, ou seja, não pode tirar a vida da pessoa aleatoriamente. A vida ela é um bem precioso. Então, os tratados, tanto a lei de Deus como o Evangelho de Jesus, eles tratam de preceitos sociológicos que visam o quê? O convívio harmonioso em sociedade, meu amado. Alguns podem desprezar a Bíblia, desprezar o Evangelho de Jesus, porque pensa que é coisa para gente pobre, para gente ignorante. Mas os conceitos dos padrões éticos e morais da Bíblia, eles são preceitos sociológicos, porque eles visam que uma sociedade ordeira, organizada, uma sociedade justa, que trata com a devida estima e valor cada membro desta instituição, dessa sociedade. Então, nós vamos observar que é importantíssimo, irmãos, a valorização de cada pessoa na sociedade, tanto o gari, o negro, o pobre, o iletrado, o culto, o homem, a mulher, que não haja discriminação quanto à sua condição social, o seu gênero, que é o sexo, ou a sua opinião que ela tem, pode ser opiniões divergentes da minha, tá bom? Ninguém deve ser desprezado, ridicularizado, banalizado, tá bom? Ou odiado. Ninguém pode viver, meus irmãos, julgando as pessoas. Agora, em se tratando da casa de Deus, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. E Paulo chega a chamar a atenção de uma igreja, irmãos, onde fazia-se acepção de pessoas. As pessoas mais poderosas, irmãos, elas eram tidas em alta estima.
E as pessoas mais humildes e simples, elas eram desprezadas. Na ceia do Senhor, os mais ricos levavam os alimentos maravilhosos e aqueles que não tinham muito recurso não levavam quase nada. Mas, no entanto, os poderosos se reuniam e comiam somente entre eles. E aqui não havia participação das pessoas mais simples. E Paulo exortou a igreja por conta disso. Em se tratando da igreja, irmãos, a igreja tem que ser um modelo. A igreja, ela é o quê? Um fragmento desta sociedade. Então, Deus, ele valoriza a pessoa humana, a vida humana. E ninguém deve ser desprezado, irmão, por conta da sua condição social, ou quem quer sabe, por conta de um fracasso, de um momento de fracasso no seu passado, de algo que ele cometeu, e ele fica carregando aquele passado por toda a sua vida. Tá bom, meu querido? Glórias ao nome do Senhor. A oferta do altar e a desavença. Nesse tópico, meu irmão, nós vamos mostrar que a oferta, ela não é a coisa mais preciosa para Deus, não, meu irmão. Embora há muitas igrejas cujo discurso delas é como se a oferta em si fosse a coisa mais preciosa para Deus. Então nós vamos analisar que Jesus ele discute o tema, olha, se você for levar a tua oferta no altar e você não lembrar que tem algumas questões mal resolvidas com o seu irmão, você vai, deixa ali o dinheiro, volta, reconcilia com o teu irmão, depois você vai e entrega a sua oferta. Porque oferta na mão e o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio, para Deus, meu irmão, não tem validade. A oferta ela tem sim o seu valor, mas muito mais do que uma oferta, Deus está preocupado com o coração do ofertante, porque a oferta pode não representar exatamente aquilo que está no seu coração. A oferta do altar. A doutrina de Jesus, irmãos, era muito diferente da doutrina dos sacerdotes, dos fariseus e saduceus. Observe, Jesus aqui ele fala acerca da possibilidade da rejeição da oferta. Isto aí era algo inaceitável por aqueles que eram cobiçosos. Porque dá-me a sua oferta, não importa a vida que você está vivendo. Não importa que tu esteja roubando, destruindo, adulterando, que tu esteja quebrando os preceitos. A oferta é a coisa mais importante. Jesus aqui, para ele, antes mesmo que a oferta chegasse até o altar, era exigido uma conduta e uma postura por conta do ofertante. Ou seja, a oferta ela é importante, mas não quanto a pureza do coração do ofertante. Aqui, observe que Jesus ele não anula de forma alguma o valor da oferta. Ele não está dizendo que a oferta deve ser desprezada, mas que esta deve ser seguida, de um coração verdadeiro que não tem mágoa, que não tem rancor, que não tem ressentimento. Como alguém, João fala, como alguém pode dizer que ama a Deus que não viu e odeia o seu irmão a quem ele vê? Tá bom, meu irmão? Então, é exigido que a verdadeira oferta, ela envolve o sacrifício do seu eu, do seu ego. É você abrir mão do seu direito e abrir mão da sua razão e saber perdoar quem te magoou e pedir perdão quando você se fizer necessário. Então, esta oferta ela é importantíssima para Deus, porque é impossível querer ter paz com Deus, querer ter aprovação de Deus, uma vez que nós somos o motivo de alguém estar ferido, de alguém estar magoado, de alguém estar entristecido, de alguém se sentir injustiçado, de alguém se sentir oprimido. Primeiro, conserta a vida com a pessoa, resolve aquela demanda, resolve aquela questão com a sua esposa, aquela questão com o seu filho, aquela questão com a sua filha, com o seu vizinho, com o irmão da igreja. Depois você vai e entrega a oferta, porque o seu coração ele já se encontra puro diante de Deus. Evitando a desavença. Irmãos, a igreja ela é um segmento da sociedade, tá bom?
A igreja, ela não vive isolada no mundo à parte. A igreja, ela está inserida dentro da sociedade. E o que eu acho lindo no cristianismo, na fé cristã, irmãos, é o que Jesus ensina. Jesus ensina, irmãos, que os conflitos sempre farão parte da história humana. Convite entre temperamentos, personalidades, conflitos de interesses, o mais forte querendo dominar o mais fraco. Então, meu amado, Jesus deixa claro que os conflitos sempre existirão na realidade da humanidade. E na igreja, irmãos, isto não seria diferente, tá bom? A igreja não é anjo que é membro da igreja, tá bom? Não é anjo que participa da Santa Ceia, não é anjo que canta no coral, são pessoas falhas. E o convívio, irmãos, pode gerar atrito, pode gerar desavença. Ah, meu irmão, mas eu não posso, não. Na meio dos crentes é assim, desentendimento, desavença, briga, arranca rabo, desentendimento, bate-boca, fofoca, bafão. É ou não é? Acontece isso, sim. Agora, esses conflitos, irmãos, esses desentendimentos, essas desavenças, elas precisam ser resolvidas. Negar que possa haver desavença entre os irmãos, isso aí é uma utopia, tá bom? Isso é imaturidade. Não, na minha igreja não tem briga, não tem desavença. Então, só se for só anjo nessa igreja. Porque onde estiver pessoas, haverá sim desentendimento, desavença, discórdia, ira, bate-boca, bafão, barraco. Isso tudo pode acontecer. Isso me faz lembrar, irmãos, na igreja primitiva. As viúvas, as mulheres idosas, irmãos, houve ali uma desavença, uma contenda entre elas por conta das ofertas que eram entregues primeiro às viúvas de origem judaica, entendeu? E aquelas viúvas de origem grega. Elas eram de Israel, porém elas eram de famílias de origem grega. E elas estavam sendo tratadas em detrimento daquelas de Israel. Houve um desentendimento. O que a igreja fez? Instituiu homens para cuidar daquela questão. Então, as desavenças, elas sempre existirão, irmãos. Até o dia do arrebatamento, sempre vai existir. Porque esses conflitos eles sempre estarão presentes, porque a natureza humana, essa natureza decaída, nem sempre ela vai querer se sujeitar a regra e autoridade. O orgulho, o ego, o eu vai falar mais alto, irmão. Então, uma igreja madura, que ela vai buscar o quê? A solução do problema. A Bíblia fala sobre a desavença entre Paulo e Barnabé, meu irmão. Houve um arranca-rabo entre eles. E Lucas vai dizer que foi uma contenda não pouca, tá bom, meu querido? Então, negar que haja essas desavenças entre marido e mulher, entre irmãos, entre pai e filhos, é querer viver numa utopia, querer viver dentro de uma redoma, de um mundo que não existe. Então, a liderança, o pai, a mãe, tem que estar atento à desavença dos filhos, o marido tem que estar atento, o casal tem que estar atento às desavenças entre eles, que elas vão surgir sim, mas eles vão buscar com maturidade, com sabedoria, apaziguar os ânimos dos mais exaltados, tá bom? Com o pensamento que diz que quando um não briga, quando não quer, dois não brigam, tá bom, querido? Então nós devemos evitar desentendimento, desavença, arranca-rabo, barraco, baixaria e quebra-pau, tá bom, meu querido? Quem é controlado pelo Espírito, ele não deixa isso entrar no coração, não. Por isso que Jesus ele vai falar acerca do homicídio, mas ele fala dos caminhos que conduzem até o homicídio. Ira, mágoa, orgulho ferido, o ego, entendeu? A capacidade de não perdoar, a incapacidade de perdoar e a incapacidade de pedir perdão. Tá bom? Isso tudo está abrindo porta para o quê? Para o homicídio. De repente você não vai matar aquela pessoa literalmente, embora você às vezes até deseje a morte daquela pessoa, mas no coração você já matou aquela pessoa, no coração você já desprezou aquela pessoa. Então você tem mágoa, você tem rancor, ressentimento no teu coração.
Você precisa abrir o coração, consertar com seu irmão e depois se dirigir ao altar de Deus. Amém, querido? Meu querido, encerramos aqui mais uma ministração da palavra de Deus. A minha oração é para que o Espírito Santo venha completar ao seu coração aquilo que não me foi possível em virtude da minha limitação intelectual e espiritual e da minha incapacidade, tá bom? Mas que o Espírito Santo complete aquilo que nós não conseguimos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ensina-nos, ó Pai, a guardar a tua palavra, a termos um coração puro, um coração verdadeiro, não deixar o nosso coração dominado pela mágoa, pela ira, pelo ódio, mas termos um coração puro, autêntico e verdadeiro. Dá-nos um coração reto, Senhor, que nós sejamos agentes, ó Pai, apaziguadores dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja. E quando surgirem os desentendimentos que estivermos envolvidos, dá-nos a humildade para pedir perdão, humildade para perdoar, a humildade para andar as duas milhas. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz, Deus te abençoe. Em caso de arrebatamento, não estaremos aqui para ministrar a próxima lição. Mas em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. E lá no alto nós encontraremos o nosso lindo e maravilhoso Senhor Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.